Olá, queridos. Vamos continuar nossa história sobre a Páscoa. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que acontece com Jesus Cristo. Eu já expliquei lá atrás o que significa a palavra Páscoa. O que eu contei para vocês, que Páscoa significava passagem. Isso foi no Antigo Testamento, quando eles saíram lá do Egito. Aí houve a morte dos primogênitos, que eram os filhos mais velhos da família. E agora a Páscoa vai ter outro sentido, quando é no Novo Testamento. Você lembra que a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Novo Testamento, a Páscoa ela tem um novo sentido. Para vocês entenderem como é a Páscoa no Antigo Testamento, eu te preciso contar algumas histórias. E a primeira história que eu vou contar é a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus tinha deixado o povo muito nervoso quando ele entrou no templo e viu que as pessoas estavam vendendo coisas no templo, trocando dinheiro no templo e ganhando dinheiro às custas dos outros, vendendo cabra, vendendo bode, vendendo tudo no templo. Ele não gostou. E trocando dinheiro, o nome disso é câmbio. Trocando dinheiro no templo. Ele falou assim, a casa de Deus não é casa para ficar fazendo coisa de vender, não. E ele ficou bem bravo com o que estavam fazendo no templo. Ele jogou todo mundo que estava vendendo para fora, todo mundo que estava fazendo o que não devia fazer no templo, ele botou para fora. As pessoas que ganhavam dinheiro, as pessoas que eram muito importantes no povo, que ganhavam dinheiro com esse comércio do templo, ficaram muito bolados, com muita raiva. E eles ficavam pensando assim, a gente tem que se livrar dele. Guarda esse capítulo. Depois da invasão do templo, depois que Jesus bota todo mundo que estava vendendo coisa no templo para fora, ele deixou o pessoal com muita raiva, os poderosos daquela região. E ele pegou os seus amigos, os seus discípulos, e foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele subiu num burrinho, num jumentinho, e entrou como se fosse um rei. Foi muito maneiro. As pessoas, elas, quando viram que ele, que tinha feito tantas promessas boas e falado tantas coisas bonitas, estava entrando, elas começaram a saudar, pegaram umas plantas e começaram a balançar, dizendo assim, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei, ele é o nosso rei, ele é legal, ele é gente boa, ele é o nosso rei. E elas pegavam as suas roupas, as suas túnicas, eles chamavam de túnicas, umas roupas que se vestem assim, sabe? E eles botavam no chão, ninguém ficou sem roupa não, mas tirava a parte de cima, como se fosse uma capa, jogava no chão para ele passar com o jumentinho. Só faziam isso quando era uma pessoa muito importante. E ele passou, ele andou por cima e abraçou todo mundo e falou com todo mundo. E eles gritavam uma palavra interessante. Eles gritavam uma palavra dizendo assim, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que significa Hosana? Significa, salva-nos hoje, salva a gente, você é demais, você é nosso rei. E eles continuaram a gritar e Jesus passou por meio deles. E eles entenderam naquela hora, ele com todo aquele movimento, com aquelas roupas, com aquela maneira de demonstrar essa amizade por Jesus, que ele era um grande rei. Vou contar um negócio para você. Depois esse pessoal vai mudar de opinião. Vai pensar diferente, vai só passar 3 dias, eles vão pensar de um jeito, estavam pensando de um jeito, achando que Jesus era legal, vai passar 3 dias, eles vão achar que Jesus não é legal, e eles vão fazer uma coisa muito feia com Jesus. Mas isso eu vou contar no próximo capítulo.
essa história ensina pra gente? Primeiro, que Jesus é humilde. Ele escolheu entrar na cidade no jumentinho, símbolo da humildade dele. A gente não pode ser metido, tá errado ser metido. A gente tem que ser humilde. A gente não pode se achar. Jesus não se achava. Jesus era o Filho de Deus, mas ele era humilde. Outra coisa que a gente pode aprender com esse texto é que o nosso Salvador chegou para nós e nós pedimos para ele: salva-nos hoje. A gente tem amizade com o Senhor, mas que ele tenha morrido há muitos e muitos anos atrás, ele continua vivo. É como se a gente dissesse para ele, todas as vezes que a gente entra na igreja, que a gente está cantando alguma coisa, a gente dissesse para ele assim: Senhor, salva-nos hoje, salva-nos de novo, o Senhor é o nosso Rei. A verdade é que nós somos salvos, e uma vez salvos, a gente é salvo para sempre, né? A gente, quando é salvo, a gente é salvo para sempre. Mas é muito bom falar, muito obrigado por essa salvação. Senhor, muito obrigado pela salvação de hoje, porque o Senhor nos salvou hoje, salvou para sempre. Então, mais uma coisa que esse texto nos ensina é que as pessoas podem mudar de opinião. Eles ouviram uma pessoa falar: Jesus não é isso aí tudo não. E eles mudaram de opinião. Às vezes tem uns amigos que fazem a gente mudar de opinião. A gente tem que saber se esses amigos estão fazendo a gente mudar de opinião para uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você tem amigos que te ensinam a mudar de opinião para coisas ruins? Se tem que pensar se esses são os seus melhores amigos. Você tem amigos que fazem você gostar de coisas boas, que te convidam para brincar, te convidam para ir à igreja, te convidam para ajudar uma pessoa? Então esses amigos estão te ensinando uma coisa boa. A melhor coisa que você pode ensinar para um amigo é que Jesus é o nosso Rei. Ele entrou na nossa vida e ele é nosso amigo para sempre. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o nosso Rei. Isso entrou na nossa vida para sempre. O Senhor nos salvou e nós vamos ficar sempre gratos por isso, pela sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.